A Agricultura BR fala agora a respeito de soja, produção nos Estados Unidos e relatório de oferta e demanda que será apresentado na próxima quinta-feira. Olha, o fato é que o mercado ainda, de certo modo, está digerindo os dados que foram apresentados no mês de setembro. O mês de setembro, assim como o mês de agosto, trouxe um impacto diferente do que se esperava em relação a esse relatório. Agosto, aguardava-se uma redução na expectativa de produção pela maior parte dos operadores de mercado lá nos Estados Unidos. Em setembro, a mesma coisa. Em agosto, subiu muito a expectativa de produção, na casa de 115 para 119, e em setembro, de 119 para 120 milhões de toneladas. Entretanto, esses dados foram suficientes para colocar uma pressão ainda mais negativa sobre esse mercado da soja. Tanto é que poucos operadores hoje estão se posicionando em relação ao que o Departamento de Agricultura norte-americano pode apresentar nessa próxima semana, nessa próxima quinta-feira, melhor dizendo, nessa próxima quinta-feira, com o relatório de oferta e demanda. Vamos rever esses números de setembro, aqui trazendo um resumo do que foi apresentado. Olha só, a produção foi estimada entre agosto e setembro 1 milhão de toneladas acima daquilo que era previsto no mês de agosto. As exportações também tiveram uma ampliação. As exportações foram ampliadas em cerca de 800 mil toneladas de soja, vindo para 61 milhões 240 mil toneladas. Enquanto que os estoques, eles permaneceram muito próximos, estáveis em relação àquilo que se tinha estimado um mês antes, entre agosto e setembro. Esses são os dados de setembro apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a relação de oferta e demanda com soja para os Estados Unidos nessa temporada 17 e 18. Há algumas preocupações em torno do que pode ser apresentado agora, nesta próxima quinta-feira. Enquanto os operadores de mercado aguardam a divulgação desse novo relatório de oferta e demanda na próxima quinta-feira, e poucos deles ousam dar as suas sugestões em relação à expectativa de produção de soja dos Estados Unidos, por enquanto o mercado opera com os últimos dados de acompanhamento de lavoura. No início desta semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma melhora na condição das lavouras de soja do país, trazendo para o volume de 12% as lavouras que se encontram em condições excelentes. As boas representam 48% da nova safra, 28% se encontram em médias condições, 9% em condições ruins e apenas 3% em condições muito ruins. Este último relatório, no início desta semana, mostrou também como anda o ritmo de colheita por lá. Está andando bem, esta última semana teve uma evolução bem significativa, mas um pouquinho atrás do que se tinha nessa mesma época dos anos anteriores. Veja que em relação à safra 17/18, até o dia 1º do mês, último domingo, 22% da safra já havia sido colhida. Nesta mesma época do ano passado, 24% da temporada 16/17 estava fora dos campos e, na média, entre as temporadas 12 e 2016, 26% da área estava colhida. Portanto, o ritmo, apesar de ter evoluído bem nestes últimos dias, segue um pouquinho atrás do visto nos ciclos anteriores.